Para avaliar o calor transferido entre os corpos, usaremos a partir de agora a grandeza denominada quantidade de calor, representado pela letra Q maiúsculo. Por ser uma forma de energia, a quantidade de calor tem como unidade de medida no SI, como já foi dito, o joule. Certo? Toda energia é medida em joule, seja ela solar, eólica, mecânica, nuclear e também calor, certo? Só que o calor tem um diferencial. Por razões históricas, as unidades mais utilizadas para se medir a quantidade de calor são a caloria e a quilocaloria, certo? Caloria com C minúsculo, cal, e quilocaloria que tem esse K, que vem de quilo. A quilocaloria é tipo, cada 1000 calorias forma uma quilocaloria. É quase semelhante à massa. Cada 1000 calorias, 1 quilo de caloria, certo? É mais ou menos isso. Ok? Existe um diferencial que caloria com a letra C minúscula, ela é uma unidade de medida de quantidade de calor, certo? Quilocaloria começa com K. Nos rótulos dos alimentos, quando a gente pega algum alimento, seja ele qual for, até mesmo talvez uma bebida, na parte nutricional tem escrito que determinada quantidade de gramas tem tantas quilocaloria, certo? A nutrição, ela chama quilocaloria de caloria, ok? Só que na nutrição, essa caloria, ela é com C maiúsculo, certo? Então, mas isso aqui é uma identificação para a linguagem de nutrição, certo? Então, caloria na nutrição é com C maiúsculo, que na física é a mesma coisa que quilocaloria, certo? O que seria caloria, então? A gente já viu que a caloria tem a ver com a teoria do calórico. Mas qual seria a definição de caloria? Uma caloria, por definição, é a quantidade de calor que, ao ser recebida por 1 grama de água, provoca uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, de 14,5 para 15,5 graus Celsius, sob pressão normal de 1 atm. Na teoria do calórico, também, utilizava-se como referência a água, certo? A água pura em si, certo? A água, que como substância pura, certo? Aí por isso que uma caloria é a quantidade de calor que quando recebe 1 grama de água provoca uma variação de 1 grau Celsius, ou seja, de 14,5 para 15,5, sob pressão normal. Aqui temos uma seguinte informação. Joule, ele estudou como referência a água. Ele utilizou a transformação da energia potencial gravitacional em energia térmica, certo? E quando ele analisou a energia potencial gravitacional, ele percebeu que a energia potencial gravitacional ele se transformava na energia térmica. Joule em si, ele era um grande estudioso nessa parte. Diz até uma lenda, eu não sei se também é verdade, mas é lenda, que quando ele casou e tal, ele foi para a lua de mel em um lugar que tinha uma cachoeira, e durante esse dia em si, na cachoeira, vê, coisa de cientista, conta-se a lenda que ele pegou, subiu para poder chegar no topo da cachoeira, para medir, pegou um pouquinho de água de lá para medir a temperatura dessa água lá em cima da cachoeira. Depois ele desceu e na parte de baixo ele pegou um outro pouquinho de água
e mediu também a temperatura e comparou. E ele percebeu que a temperatura, antes de chegar no chão, claro, de bater no chão em si, a água da cachoeira, percebeu que a temperatura da parte de baixo era maior do que a da parte de cima. Aí ele ficou curioso, o que foi que fez elevar a temperatura se a única coisa que tinha era apenas a altura. A água estava caindo em uma certa altura. Daí então foi que ele percebeu que a energia potencial gravitacional, que tem a ver com a altura, ela conseguia nesse pouco momento, claro, era uma quantidade pequena, mas havia um certo aumento. Ele percebeu que ela se convertia em energia térmica. Daí então foi que ele chegou à conclusão que uma caloria é igual a 4,186 joule, certo? Aí, uma caloria é igual a 4,186 joule. Precisamos decorar? Não. A maioria das questões elas dão o valor dessa caloria em joule, certo? Às vezes é comum aparecer em algumas questões o valor de uma caloria próximo de 4,2. Tipo, ao invés de usar 4,786, usa 4,2. Ou, em alguns casos, se é aproximado para 4, certo? Não precisamos de decorar esse valor, certo? Mas é bom a gente estar ciente que uma caloria tem a ver, tipo, próximo de 4 joule. A maioria das questões, elas dão o valor de uma caloria em joule, certo? O que é que a gente tem que saber? A gente tem que saber que uma quilocaloria é 1000 calorias, certo?